Fala pessoal, você sabia que a força resultante é a força que sozinha ela representa todo um sistema de forças produzindo o mesmo efeito? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa revisão de estática. É claro que quem não assistiu o primeiro vídeo, basta você clicar nesse card bem aqui. No nosso último vídeo, a gente falou sobre resultante e o cálculo da resultante. E o primeiro método que nós vimos foi chamado método gráfico. No método gráfico, nós estudamos a regra do polígono. É claro que você tem a regra do polígono e você tem a regra do paralelogramo, tá certo? O que a regra do paralelogramo diz? Então imagina que você tenha aqui, ó, duas forças F1 e F2, tá certo? Como é que você faz? Saindo de F1, você traça uma paralela a F2. Saindo de F2, você traça uma paralela a F1. Então veja, perceba que seu intuito aqui é montar essa figura geométrica aqui, ó. Isso é chamado de paralelogramo. Perceba que o paralelogramo ele tem duas diagonais. Ele tem essa diagonal maior e ele tem essa diagonal menor. Como a resultante ela é uma soma vetorial, então a resultante ela vai ser a diagonal maior desse paralelogramo. Tá certo? Tudo bem? Então veja, olha. É claro que se você quiser representar a resultante, né, de forma vetorial, então seria dessa maneira. Como a resultante ela é uma soma vetorial, então a resultante vai ser F1 mais F2. Tá certo? Veja, aquilo que eu lhe disse no vídeo passado, nem sempre uma soma vetorial ela vai coincidir com uma soma algébrica. Na verdade, uma soma vetorial, ela só coincide com uma soma algébrica se os vetores tiverem a mesma direção. E pode perceber que aqui eles têm direções diferentes, tá certo? Aí você pergunta assim, Nonato, como é que se calcula o módulo dessa resultante? Para você calcular o módulo dessa resultante, basta você utilizar a chamada lei dos cossenos, tá certo? R ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 F2 multiplicado pelo cosseno de θ, sendo que θ é o ângulo formado entre essas duas forças, tá certo? Então isso aqui é a representação da soma vetorial e é assim que se calcula o módulo da resultante. Tudo bem, pessoal? Mas aqui, pessoal, a gente tem três particularidades que interessam para a gente. A primeira delas, as forças elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ó. Então nós temos aqui um objeto, esse objeto ele está sob a ação desse sistema de forças, onde essas duas forças elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. É claro que se essa força ela está sobre essa, então quer dizer que o ângulo formado por elas é um ângulo de 0 graus, tá certo? Se você pegar a lei dos cossenos, você teria isso aqui, ó. Como o ângulo formado entre as duas forças é de 0 graus, então aqui vai ficar cosseno de 0 graus. Só que de suas aulas de trigonometria, você sabe que cosseno de 0 é igual a 1. Esse cosseno de 0 é igual a 1, a expressão ela fica dessa maneira. Tudo bem, pessoal? Veja, isso aqui você estudou lá em matemática em expressões algébricas. Olha, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O que é isso? Isso é o quadrado da soma, tá certo? Ó, isso aqui, ó,
o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lá em matemática, em expressões algébricas, isso representa o quê? O quadrado da soma. Lembra? Então, se você desenvolver o quadrado da soma, você chega nesse resultado aqui. Tudo bem, pessoal? Se eu cortar esse quadrado com esse quadrado bem aqui, daqui você tira que a resultante, ela vai ser dada pela soma, tá certo? Então veja que nesse caso, a soma vetorial, ela vai coincidir com a soma algébrica. Tudo bem, pessoal? E essa resultante, ela é chamada de resultante máxima. Pessoal, como é que se calcula a resultante máxima de um sistema de forças? Somando as forças. E quando é que você soma elas? Quando elas tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, quando o ângulo entre elas for um ângulo de 0 graus. Tudo bem, tá certo? Agora, imagina que as forças, elas têm a mesma direção, mas elas têm sentidos opostos. Veja, a direção é a mesma, mas as forças têm sentidos opostos. Pode perceber que esse ângulo aqui, olha, ele é um ângulo que vale 180 graus. E se você usar a lei dos cossenos, aqui vai ficar, ó, cosseno de 180, porque 180 graus é o ângulo formado entre as duas forças. Só que de suas aulas de trigonometria, cosseno de 180 vale menos 1. Como aqui é positivo, aqui é negativo, ó, mas com menos dá menos, a expressão fica dessa maneira. De novo, lembrando de suas aulas de matemática. Olha aqui. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O que é isso? Isso aqui é o quadrado da diferença. Então, se você simplificar isso aqui, você recai nisso aqui, ó. Lá em expressões algébricas, isso aqui é o quadrado da diferença. Desenvolveu esse quadrado aqui, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo bem? E se você cortar esse quadrado com esse quadrado aqui, então a resultante, ela vai ser dado pela diferença, tá certo? Então o módulo da resultante vai ser o módulo da diferença, o módulo da diferença dessas duas forças. E essa resultante, ela vai ser chamada de resultante mínima. Como é que se calcula a resultante máxima de um sistema? Somando as forças. Quando é que tu fazes isso? Quando elas tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Como é que se calcula a resultante mínima de um sistema? Subtraindo as forças. E como é que você faz isso? Quando é que você sabe que isso acontece? Quando as forças tiverem a mesma direção, mas sentidos opostos. Tudo bem, pessoal? E a terceira particularidade é quando as forças formam entre si 90 graus. Essas forças, elas são perpendiculares entre si. Saindo de F1, uma paralela a F2, saindo de F2, uma paralela a F1, e aqui você tem a resultante, tá certo? Se você quiser um módulo da resultante, utilize a lei dos cossenos. Só que nesse caso aqui o ângulo vale quanto? 90. Só que cosseno de 90 é 0. Só que tudo isso aqui multiplicado por 0 dá 0. Então toda essa parcela aqui, ó, ela desaparece e você recai no famoso teorema de Pitágoras. Tá certo? Isso é claro, né? Se você pegar o F1 e deslocar para cá, ó, você teria um triângulo retângulo onde a resultante seria a hipotenusa. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Fala, pessoal! Dúvidas, comentários, sugestões? Deixa aqui embaixo que eu irei responder.